O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos na Bíblia. Este é um salmo que tem o poder de lhe dar bênçãos e proteção e quebrar muitos laços em sua vida. Também pode trazer uma bênção protetora para sua casa e família. É um dos salmos mais conhecidos e amados da Bíblia. Ele fala sobre a proteção e o cuidado de Deus para aqueles que confiam nele. O Salmo 91 foi escrito por Moisés e pode ter sido um salmo cantado no deserto e usado pelos levitas em sua adoração. Este é um salmo muito especial que nos ensina como podemos viver debaixo da proteção e do amor de Deus. Vamos ler e meditar juntos nessa poderosa palavra. Versículo 1: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse versículo nos mostra que Deus é o nosso refúgio, o nosso lugar seguro, onde podemos encontrar paz e descanso. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver em comunhão com Deus, obedecendo à sua vontade e seguindo os seus caminhos. A sombra do Onipotente significa estar sob a sua proteção, confiando no seu poder e na sua fidelidade. Para habitar no esconderijo do Altíssimo, precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus, através da oração, da leitura da Bíblia e da adoração. Precisamos também renunciar ao pecado e buscar a santidade, pois Deus é santo e quer que sejamos santos. Para estar à sombra do Onipotente, precisamos confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele cuida de nós e nos livra de todo o mal. Versículo 2: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esse versículo nos mostra que devemos declarar a nossa fé em Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa confiança. Essas 4 palavras nos revelam alguns dos atributos de Deus. Ele é soberano, Ele é seguro, Ele é forte e Ele é fiel. Quando declaramos essas verdades, estamos fortalecendo a nossa fé e honrando a Deus. Para declarar a nossa fé em Deus, precisamos confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Precisamos também louvar a Deus pelos seus atributos, agradecendo-lhe por tudo o que Ele é e faz por nós. Precisamos ainda testemunhar da nossa fé em Deus, compartilhando com as outras pessoas o que Ele tem feito em nossa vida. Versículo 3: Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse versículo nos mostra que Deus é o nosso libertador, que nos livra das armadilhas e das doenças que podem nos afligir. O laço do passarinheiro é uma figura de linguagem que representa as ciladas do inimigo, que tenta nos enganar e nos destruir. A peste perniciosa é uma expressão que representa as enfermidades físicas, emocionais e espirituais que podem nos atingir. Deus promete nos livrar de todas essas coisas se confiarmos nele. Para sermos livres das armadilhas e das doenças, precisamos estar atentos à voz de Deus, que nos orienta e nos alerta. Precisamos também resistir ao diabo, que foge de nós quando nos submetemos a Deus. Precisamos ainda clamar a Deus pela sua cura, que está disponível para nós pela fé em Jesus. Versículo 4: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Esse versículo nos mostra que Deus é o nosso protetor, que nos cobre com o seu amor e nos guarda com a sua verdade.
a imagem de Deus, como uma ave que cobre os seus filhotes com as suas penas e os abriga debaixo das suas asas, é uma forma poética de expressar o cuidado e o carinho de Deus por nós. A verdade de Deus é a sua palavra, que é o nosso escudo e broquel, ou seja, a nossa defesa contra os ataques do inimigo. Para sermos protegidos por Deus, precisamos nos aproximar dele, como os filhotes se aproximam da mãe. Precisamos também nos apegar à sua palavra, que é a verdade que nos liberta e nos fortalece. Precisamos ainda usar a palavra de Deus como uma arma espiritual, que é poderosa para derrubar as fortalezas do mal. Versículo 5: Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Esse versículo nos mostra que Deus é o nosso consolador, que nos livra do medo e da ansiedade. O terror de noite e a seta que voa de dia são símbolos dos perigos e das ameaças que podem nos assustar e nos perturbar. Deus promete que não precisamos ter medo dessas coisas, pois Ele está conosco e nos protege. Para sermos livres do medo e da ansiedade, precisamos confiar em Deus, que é maior do que qualquer problema. Precisamos também lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, sabendo que Ele cuida de nós. Precisamos ainda lembrar das suas promessas, que nos dão esperança e paz. Versículo 6: Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Esse versículo nos mostra que Deus é o nosso curador, que nos livra das doenças e da morte. A peste que anda na escuridão e a mortandade que assola ao meio-dia são expressões que representam as epidemias e as calamidades que podem nos atingir. Deus promete que não precisamos temer essas coisas, pois Ele é o nosso Deus, que nos sara e nos salva. Para sermos curados e salvos por Deus, precisamos crer em Deus, que é o autor da vida e o Senhor da história. Precisamos também orar a Deus, pedindo-lhe que tenha misericórdia de nós e do mundo. Precisamos ainda louvar a Deus, que é digno de toda honra e glória. Versículo 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Esse versículo nos mostra que Deus é o nosso guardião, que nos livra dos males que podem nos cercar. O número 1000 e 10.000 são usados para indicar uma grande quantidade, sem ser literal. Deus promete que mesmo que muitos sejam atingidos pelos males deste mundo, nós não seremos se estivermos debaixo da sua proteção. Para estarmos debaixo da sua proteção, precisamos obedecer a Deus, que nos dá os seus mandamentos para o nosso bem. Precisamos também andar com Deus, que nos guia pelo seu Espírito. Precisamos ainda depender de Deus, que nos sustenta pela sua graça. Versículo 8: Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Esse versículo nos mostra que Deus é o nosso juiz, que nos livra da injustiça e da impunidade. Deus promete que nós veremos com os nossos olhos a recompensa dos ímpios, ou seja, o castigo que Deus dará aos que praticam o mal e se opõem a Ele. Isso não significa que devemos desejar o mal dos outros, mas que devemos confiar na justiça de Deus. Versículo 9: Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Esse versículo nos mostra que devemos escolher a Deus como o nosso refúgio, o nosso lugar de segurança e confiança.
Não basta saber que Deus é o nosso refúgio, precisamos fazer dele a nossa habitação, ou seja, o nosso lar, o nosso lugar de intimidade e comunhão. Quando fazemos isso, estamos declarando que Deus é o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso tudo. Para escolher a Deus como nosso refúgio, precisamos renunciar a outros refúgios falsos, que podem ser as riquezas, os prazeres, os ídolos, as pessoas. Precisamos também dedicar tempo e atenção a Deus, buscando-o de todo o nosso coração, mente, alma e força. Precisamos ainda amar a Deus acima de todas as coisas, pois Ele é o nosso maior bem. Versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esse versículo nos mostra que Deus nos promete livramento do mal e da praga, que são termos genéricos para indicar qualquer tipo de adversidade ou aflição que possa nos atingir. A tenda representa a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Deus promete que se fizermos dele o nosso refúgio, ele cuidará de nós e dos nossos. Para receber o livramento de Deus, precisamos confiar na sua promessa, que é fiel e verdadeira. Precisamos também agradecer a Deus pelo seu cuidado, que é constante e amoroso. Precisamos ainda pedir a Deus pela sua proteção, que é poderosa e eficaz. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esse versículo nos mostra que Deus nos envia os seus anjos, que são seres espirituais criados por Ele, para nos guardarem em todos os nossos caminhos, ou seja, em todas as nossas atividades e situações. Os anjos são mensageiros e ministros de Deus, que cumprem a sua vontade e servem aos seus filhos. Para sermos guardados pelos anjos de Deus, precisamos reconhecer a sua existência, que é revelada na Bíblia. Precisamos também respeitar a sua função, que é obedecer a Deus e não a nós. Precisamos ainda cooperar com a sua ação, que é nos ajudar e não nos atrapalhar. Versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Esse versículo nos mostra que os anjos de Deus nos sustentarão nas suas mãos, ou seja, nos darão apoio e segurança para que não tropecemos com o nosso pé em pedra, ou seja, para que não caiamos em obstáculos ou armadilhas que possam nos ferir ou nos desviar. Esse versículo foi usado pelo diabo para tentar Jesus no deserto, mas Jesus rejeitou a tentação, citando outro versículo da Bíblia: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está em Mateus 4, versículo 7. Para sermos sustentados pelos anjos de Deus, precisamos andar nos caminhos de Deus, que são retos e seguros. Precisamos também evitar os caminhos do mal, que são tortuosos e perigosos. Precisamos ainda resistir às tentações do diabo, que são enganosas e destrutivas. Versículo 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Esse versículo nos mostra que Deus nos dará vitórias sobre os nossos inimigos, que são representados pelo leão, pela áspide, pelo filho do leão e pela serpente. Esses animais são símbolos de força, de veneno, de ferocidade e de astúcia, respectivamente. Deus promete que nós pisaremos e calcaremos aos pés esses animais, ou seja, que nós os dominaremos e os venceremos.
Para termos vitória sobre os nossos inimigos, precisamos estar revestidos da armadura de Deus, que é composta pela verdade, pela justiça, pela paz e pela fé, e pela salvação e pela palavra de Deus. Precisamos também estar unidos ao corpo de Cristo, que é a Igreja, onde encontramos apoio e edificação. Precisamos ainda estar cheios do Espírito Santo, que é o nosso conselheiro e fortalecedor. Versículo 14. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Esse versículo nos mostra que Deus nos recompensará pelo nosso amor e pelo nosso conhecimento dele. Deus diz que nos livrará, ou seja, que nos resgatará de qualquer situação difícil ou perigosa. Deus diz que nos colocará em retiro alto, ou seja, que nos dará um lugar de honra e de segurança. Deus diz que isso acontecerá porque nós o amamos e conhecemos o seu nome, porque nós temos um relacionamento pessoal e profundo com ele. Para sermos recompensados por Deus, precisamos amá-lo de todo o nosso ser, demonstrando esse amor em obediência e adoração. Precisamos também conhecê-lo cada vez mais, estudando a sua palavra e experimentando a sua presença. Precisamos glorificar o seu nome, que é santo e poderoso, proclamando as suas obras e louvando as suas virtudes. Versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Esse versículo nos mostra que Deus nos atenderá quando o invocarmos, quando orarmos a ele. Deus diz que nos responderá, que nos dará a sua resposta, que pode ser sim, não ou espera. Deus diz que estará conosco na angústia, que não nos deixará sozinhos nem desamparados. Deus diz que nos retirará da angústia, que nos dará a solução ou o alívio. Deus diz que nos glorificará, que nos dará a sua honra e a sua bênção. Para sermos atendidos por Deus, precisamos invocá-lo com fé, humildade e sinceridade, reconhecendo a sua soberania e a sua bondade. Precisamos também aceitar a sua resposta, que é sábia e perfeita, confiando no seu propósito e no seu tempo. Precisamos ainda testemunhar da sua fidelidade, que é imutável e eterna, dando-lhe graças e glória. Versículo 16. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Esse versículo nos mostra que Deus nos concederá uma vida longa e uma salvação eterna. Deus diz que nos fartará com vida longa, que nos dará uma vida abundante e plena, tanto em quantidade como em qualidade. Ele nos mostrará a sua salvação, que nos dará a sua graça e o seu perdão, que nos livram da condenação e nos garantem a vida eterna. Para recebermos a vida longa e a salvação eterna de Deus, precisamos crer em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Isso está em João 14, versículo 6. Precisamos também seguir a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso exemplo e o nosso líder, obedecendo aos seus ensinamentos e imitando as suas atitudes. Precisamos ainda servir a Jesus, que é o nosso Senhor. Agora, meus irmãos, vamos orar juntos. Repitam comigo essa oração, para que você possa ter todas as promessas contidas nesta poderosa oração. Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus,
em quem confio. Livra-me do laço do caçador e do veneno mortal que assolam esta terra. Cobre-me com as tuas penas e debaixo das tuas asas me confio. A tua fidelidade é o meu escudo e broquel. Não temerei o pavor da noite, nem a violência que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas não chegará a mim. Somente com os meus olhos contemplarei e verei a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu abrigo. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa, porque aos teus anjos darás ordem a meu respeito, para que guardarem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o meu pé em pedra. Senhor, protege-me de todos os ataques do inimigo e dá-me força para suportar qualquer batalha. Ajuda-me a lutar cada batalha com a tua luz e a tua verdade. Não permitas que o mal me afaste de ti, nem que me roube a tua paz e a tua alegria. Senhor, ensina-me a perdoar como tu me perdoas. Liberta-me de todo o rancor, mágoa e ressentimento que possam estar em meu coração. Faz-me um instrumento da tua reconciliação e do teu amor, que eu possa estender a tua graça e a tua misericórdia aos que me ofenderam ou me fizeram mal. Senhor, renova em mim a esperança e a confiança em ti. Não deixe que as circunstâncias me desanimem ou me façam duvidar do teu poder e da tua bondade. Lembra-me sempre das tuas promessas e dos teus milagres, que eu possa ver a tua mão agindo em minha vida e na vida dos que amo. Senhor, enche-me do teu Espírito Santo e dos seus dons. Dá-me sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de ti, que eu possa frutificar em amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que eu possa ser um testemunho vivo da tua presença e do teu poder em mim. Senhor, abençoa a minha família, os meus amigos, os meus irmãos na fé e todos que precisam de ti. Cuida de cada um deles, supre as suas necessidades, cura as suas feridas, restaura as suas relações e salva as suas almas, que eles possam experimentar o teu amor e a tua graça em suas vidas. Senhor, agradeço-te por tudo que tens feito por mim e por todos os que amo. Tu és fiel, bom e generoso. Tu és o meu Pai, o meu amigo, o meu Salvador. Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe grande e poderosamente.